Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Vicery Talks, o podcast da Vicery Sader. Eu sou a Vitória Prati, eu sou líder de RH na Vicery Sader e hoje a gente está aqui para bater um papo essencial para quem almeja o crescimento profissional, de trainee a líder, construindo uma carreira na tecnologia. E para a gente iniciar a nossa conversa, temos conosco 3 convidados especiais. Anderson Cavalcante, que é sócio e diretor da Vicery Sader. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A Malu Maria Luísa, que ela é trainee de qualidade na Vicery hoje também. Olá, obrigada pelo convite. E o Kenny, nosso convidado também. O Kenny é arquiteto de software, arquiteto de soluções. Ele iniciou sua carreira como trainee com a gente. Ele é um profissional com mais de 10 anos de experiência em TI, formado em ciência da computação com o título AWS Community Builder e pai de 2 filhos. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter todos vocês aqui. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu preparei algumas perguntas. Primeiro, então, Kenny, quando você começou como trainee, quais foram os maiores desafios e aprendizados que ajudaram a moldar sua carreira até se tornar um arquiteto de software? Quando eu comecei como trainee na Vicery, em termos de desafios, a gente era desafiado basicamente todos os dias. Por quê? Quando eu entrei na Vicery, mais ou menos há 9 anos atrás, em 2016, existia um programa chamado Formação de Talentos, e eu fui recrutado por esse programa e fiz parte, que é basicamente um programa onde a Vicery recrutava estudantes nas universidades, faculdades, trazia para dentro da empresa e selecionava ali alguns profissionais dentro da própria Vicery que eram destaques na área para lecionar para essas pessoas que estavam iniciando a carreira ali, como a Malu, era o meu caso também, 9 anos atrás. Então, a gente tinha ali desafios todos os dias, era muito legal, participava ali de vários projetos. E, em termos de aprendizado, né, até eu chegar nessa jornada de arquiteto, teve muita coisa, mas, com certeza, uma das coisas que eu considero mais importante para uma pessoa que está iniciando ali é a questão da vontade. Já que uma pessoa que é trainee, ela não tem tanto para agregar para a empresa em termos de entregas a nível de feature, de responsabilidades, mas ela consegue reverter esse salário que a empresa paga estudando muito para que, em um futuro próximo, ela consiga produzir bastante. É muito interessante. Acho que a gente traz a proatividade, a vontade, né, de quem está começando a carreira, de estudar, de entender o que está novo no mercado. E, Malu, já que a gente falou de início de carreira, o que mais te surpreendeu você nesse mercado até agora? E o que você almeja? Quais são as suas expectativas para o futuro? Então, sobre o mercado de tecnologia no geral, o que me surpreendeu mais é que as coisas acontecem muito rápido, acontecem coisas novas o tempo todo, e também os profissionais da área mais experientes, eles sempre conseguem acompanhar muito bem essas demandas novas, né? E mais dentro da minha área, o que mais me surpreendeu é que a gente tem muitos processos para fazer, tem muitas metodologias, tem certificação, tem programa para tudo, tem ferramenta para tudo. E acredito que em algum momento eu vou ter que ter conhecimento sobre pelo menos um pouco de tudo isso, né? Então, me surpreende bastante. Então, minha expectativa no futuro é ter um conhecimento assim geral da área de tecnologia, além da minha área de qualidade, né? E ter a experiência das pessoas que estão há mais tempo na carreira, que conseguem acompanhar essas coisas novas, né? E acredito também que essas ferramentas novas, as coisas novas que chegam no mercado, elas são um pouco baseadas nas coisas que já tem hoje em dia. Então, se eu tiver um conhecimento prévio do que tem hoje em dia, acredito que eu consigo me adaptar melhor no futuro. Bacana. Anderson, para você o mercado de tecnologia mudou bastante desde quando você era trainee, ouvindo aí a fala do Kenny e da Malu? Quando eu iniciei na Vicery, faz bastante tempo, acho que meus cabelos brancos estão me denunciando um pouquinho aqui, mas e até estava pensando aqui, enquanto o Kenny e a Malu respondiam a primeira pergunta, né, como é interessante a gente ter na mesma mesa aqui 3 gerações, né, ou pessoas que iniciaram as suas carreiras em
tempos diferentes, pela mesma empresa, pelo mesmo programa, pelo mesmo caminho. Então, quando eu comecei na Vicere, era 2001, maio de 2001, nunca esqueço isso, e a gente não tinha internet como tem hoje, para vocês terem uma ideia, né? A gente não tinha e-mail, né? Então, assim, era um trabalho mais técnico, mais voltado para a programação, e as coisas aconteciam numa dinâmica diferente, né? O estudo acontecia por livros, né? Então, tinha lá livro de Oracle, livro de HTML, livro de ASP na época, que estava começando com a web, né? Com a programação para a web, a gente vinha do Windows Form, fazendo a transição. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Mas acho que a essência é a mesma do programa, né? Então, e aí a minha gratidão e a minha felicidade de ter feito parte e poder construir minha carreira dentro da Vicere, que foi um lugar onde eu cheguei, que me acolheu, que tinham pessoas mais experientes que deram um pouco do seu tempo para me ensinar, para eu aprender a profissão. E aí o Kennedy também, né, passou por esse caminho, e a Malu, há alguns meses com a gente, está percorrendo essa trilha também. Então, fico muito, muito feliz, muito honrado aqui de fazer parte dessa história. Sobre estudar via livros, né? Eu acredito que é uma das maneiras mais robustas de você formar um profissional, que é uma das coisas que mudou um pouco hoje. Muitas vezes as pessoas elas têm um conhecimento um pouco raso naquelas áreas porque ela acredita que vendo um vídeo de 15 minutos ela já é um especialista naquele tema. Instantâneo, né? Instantâneo. E quando você estuda via livro não é bem assim, porque parece que já passou um monte de coisa, quando você vê falta 200 páginas ainda. Sim. E você vê que não, eu preciso estudar, é gradativo e talvez vai demorar o ano inteiro só para eu terminar esse livro fazendo os projetos, né? Sem dúvida, né? Os livros eles vinham, né? E vêm sempre com muito conteúdo, aprofundamento desse conteúdo, e é comum nos livros de tecnologia você ter os projetos de exemplo, né? Então você estuda, pega aquele conhecimento, aplica, completa a lição, fixa aquele conhecimento, vai para a próxima etapa. Então você tem uma escadinha. E aí minha formação inicial, né, foi muito baseada nisso, nessa maneira, dessa estratégia. Mas hoje existem N outros recursos, né? Que você tem plataformas de estudo, você consegue entrar em comunidades para tirar dúvida, né? Antigamente, até complementando a resposta da pergunta inicial da Vitória, isso era mais restrito. Então, ter um ambiente onde você consegue entrar e ter pessoas mais experientes para te puxar foi fundamental. Seria muito mais difícil. Hoje há mais recursos, mas acho que isso continua tendo um peso importante. Acho que um ponto importante que o Kennedy trouxe, né, das gerações novas que estão vindo, acho que a gente se aprofundar no tema, então não entender que é só aquilo que a gente pesquisou, é aquele raso que a gente vai conseguir colocar 100% em prática, sem se aprofundar em livro, sem se aprofundar o ano inteiro em um assunto específico. Então, acho que fica um ponto importante para todo mundo que quer trilhar essa carreira em qualquer área também, né? E a prática, né, Vitória? Então, assim, todo conhecimento, independente da forma de estudo, a gente está passando por algumas aqui, ele precisa ser aplicado, né? Ele precisa ser validado num ambiente real ali de um projeto, né? Situações do dia a dia, onde aquele conhecimento realmente vai fixar para a pessoa, ela vai entender, fazia de um jeito, aprendi uma forma melhor de fazer, estou colocando em prática, tem alguém me orientando, me dando aqui o feedback de como eu estou indo. Isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Precisa errar, né? Precisa errar. Precisa né? errar. E o ser humano é assim, né? Sim. Então, aquela máxima, né? Você cai para aprender a levantar, né? Então, o erro ele faz parte de todo o processo de aprendizado, e ter um ambiente de confiança, aí já entra um pouco na nossa cultura, em como a empresa acredita e funciona no dia a dia. Errar faz parte, né? Sim, só erra quem tenta. Então, se você errou, é porque você está tentando, e se você está tentando, você está no caminho certo para evoluir, para progredir. Então, muito, muito bom isso daí também. E se você tivesse entrado começando a carreira hoje, Anderson, você teria feito alguma coisa diferente? Ah, Vitória, essa é difícil, hein?
Assim, eu acho que da forma que foi, né, o meu início de carreira, e aí falando da Visérie, dessa casa aqui, eu acho que eu não faria muitas coisas diferentes, não, né? Então, quando eu iniciei ali, eu tive a oportunidade de ter um mentor, que era uma pessoa que tinha um conhecimento técnico muito bom, né, que pôde me transferir os conhecimentos. Se fosse começar hoje, né, e da forma que a gente funciona hoje, certamente eu procuraria ter um mentor também, alguém que pudesse orientar meus estudos, meu conhecimento, revisar meu trabalho, me dar dicas e orientações de como melhorar dentro daquilo que eu estou fazendo. E estudei muito quando eu comecei, isso eu manteria também, que é fundamental na nossa área, sim, porque ela está em transformação. Se você pegar o que mudou de 2001 para 2021, é absurdo. E para agora, de 21 para cá, já mudou muita coisa também. Daqui para frente vai sempre continuar se transformando, melhorando, mudando. Então, estudar é algo contínuo, né? Algo que a gente vai ter que trazer na nossa carreira para sempre. Com certeza, senão a gente fica estagnado em 2000 e aí não coloca em prática coisas novas, não estuda, é bem complicado. É isso aí. Pegando o gancho do que o Anderson trouxe aí da evolução, o que vocês hoje consideram que são as principais competências técnicas e as principais competências comportamentais para o dia de hoje? Assim, pensando na evolução da tecnologia, pensando na inteligência artificial entrando no mercado também. Vou começar aqui, vocês complementam. Acho que assim, o técnico, né, do conhecimento técnico, é bom ter uma boa base, um bom entendimento, né? E aí a gente vai na base mesmo, assim. Um bom entendimento de matemática, uma boa lógica para entender como que as coisas funcionam processualmente, né? Isso vem primeiro, isso vem depois. Se eu fizer isso aqui, tem uma implicação ali. Então, do conhecimento técnico para iniciar na carreira é o básico e esses fundamentos, eu colocaria dessa maneira. O que vai diferenciar mesmo o profissional é o seu comportamento, são as soft skills, né? Então, o Kennedy falou em vontade, né? Em determinação, em querer aprender, né? Em ter a coragem de enfrentar os desafios. Isso, no meu ponto de vista, vai fazer bem mais diferença na carreira e na velocidade que essa pessoa vai evoluir do que um conhecimento técnico específico. Eu tenho que chegar sabendo, né, até o nível 3 de .NET. Não necessariamente, até o nível 4 de Java. E esse conhecimento técnico você vai adquirir, né? Isso o dia a dia vai te dar, os projetos, a convivência com o time onde você vai estar inserido. O que vai determinar o sucesso, ou vai ter o maior peso em determinar o sucesso, vai ser os comportamentos, as soft skills e como que você encara os desafios. Legal. Eu concordo com o Anderson nesse sentido e eu vejo também que muito do que diferencia principalmente o sênior para o júnior é justamente a questão da soft skill. Muitas vezes o júnior ele pode ter um conhecimento técnico parecido com um cara que é sênior, mas ele não necessariamente é sênior, porque um sênior ele é composto por mais do que hard skills. Sim. Então, um cara que ele é bom em resolução de conflito, ele consegue administrar uma situação com o cliente, ele sabe resolver um problema de diversas maneiras e não de uma única maneira, ele entende de ponta a ponta tudo que ele está resolvendo, que é completamente diferente de alguém que está começando, que tem uma visão mais restrita naquela pequena tarefa que ela está executando, o que é normal. Mas é importante comentar que isso que o Anderson falou é assim, essencial. Alguém que consiga evoluir na parte comportamental e que também tenha vontade de crescer nas suas hard skills. Mas, comentando também sobre coisas que eu acho interessante, né, para a pessoa iniciar na área, além do que a gente falou aqui de vontade, de determinação, ter ali uma rotina de estudos, eu acho que uma coisa legal também é a parte de direcionamento. Então, o Anderson também falou sobre ter um mentor. Uma outra coisa que eu acredito que é relacionado é sobre você focar em uma stack. Muita gente quer começar e já quer aprender tudo ao mesmo tempo. Mas o interessante é você entender o cenário da sua empresa. Então, se a sua empresa ali, ou o projeto que você está trabalhando naquela empresa, está pedindo ali linguagem XYZ, estuda aquilo lá, foca naquilo para você crescer dentro daquela empresa primeiro. Não adianta você aprender um monte de coisas externas que não vai ter aplicação, né?
Às vezes a gente tem a ilusão de que tem que conhecer de tudo, né? Saber de tudo, estar preparado para tudo, e muito desse tudo não acontece, né? Exato. Então é melhor realmente focar os estudos, dar o aprofundamento naquilo que você vai usar, que vai estar presente no seu dia a dia, que você vai ter a prática, né? E é a prática que vai te ensinar realmente como fazer as coisas, aprofundar seu conhecimento e assim por diante. E vai abrindo novos horizontes, né? Sem dúvida. A gente vai abrindo outras portas para a gente se desenvolver. Então, acho que é bem importante. E um comentário também sobre isso, que isso me lembra também, na área de arquitetura, muita gente tem essa ilusão de fora que quanto mais componentes, melhor. Né? Essa mesma ilusão, quanto mais coisas você sabe, melhor. E justamente a melhor arquitetura é aquela que não tem mais o que tirar. Né? Então, se tirar alguma coisa ali, vai parar de funcionar. Então, ela só está com o essencial. E é isso, você evoluir no essencial primeiro. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Exato. Sobre isso. Como que vocês decidiram trilhar, igual o Kenny falou, como que vocês decidiram trilhar um caminho específico e decidiram a especialização de vocês? Teve um momento na jornada, nossa, acho que é aqui, conheci várias tecnologias, é aqui que eu quero seguir. Como que teve esse estalo? Como que vocês decidiram a especialização? Bom, eu posso começar então. Eu tive uma experiência de estágio numa época, né? Era de suporte técnico. E eu não estava, assim, me conectando muito com essa área, né? E durante esse tempo eu também ajudei com algumas demandas de teste de software nesse estágio. Então, acontece que eu estava querendo mudar de carreira, sair do suporte. E eu comecei a estudar um pouco mais o que estava ali ao meu alcance, que era o teste de software, né? Então, quando eu fui buscando sobre esse assunto, eu encontrei a área de QA, né? Que é um pouco semelhante, mas ela é um pouco mais interessante na questão das tarefas que tem no dia a dia e também sobre o crescimento da carreira, né? O que eu posso alcançar mais para frente. Então, foi isso. Essa motivação que você teve foi esse caminho bacana. E para vocês? Vai lá, Kenny. Bom, do meu lado, eu lembro que essa, para mim, foi mais uma questão de identificação. Eu nem tive que tomar uma decisão. Logo que eu estava na faculdade de ciência, eu já percebi que eu gostava muito da área de programação. Todas as outras áreas eu achava legal, mas eu gostava muito das matérias de programação. E foi aí que, quando chegou a época de estágio, eu comecei a buscar vagas. E era difícil naquela época, assim, não tinha uma demanda extravagante para a parte de estagiários, né? Era difícil você ingressar no mercado. E eu não conseguia. Então, eu comecei como suporte, passei por 2 empresas como suporte. E um suporte bem raiz, assim, fazendo até tomada. Fazia tomada, J45. Isso aí, clipar, né? Clipar, exato. E aí depois... Errava a corzinha ali, já não funcionava. Fiz isso. E aí depois que eu fui chegar na Visérie, que foi meu primeiro estágio de programação. E dali até a arquitetura, para mim foi meio que uma evolução natural. Então, em nenhum momento eu quis desviar desse caminho por ter uma paixão muito grande nessa área, uma empolgação. Até hoje, quando eu vou estudar alguma coisa, eu ainda sinto uma empolgação. Então, é uma coisa que se manteve acesa em mim. Muito bom. Parabéns, Kenny. Malu também. Na minha trajetória, assim como vocês mencionaram aqui, eu tive experiências anteriores antes de entrar na Visérie, né? Então, passei por várias áreas, trabalhei na área comercial, inclusive, antes de entrar. Mas eu tinha dentro de mim, eu queria trabalhar na área técnica. O que estava faltando é uma oportunidade. O Kenny comentou um pouco sobre isso, né? Quanto era difícil na época. Aí eu lembro que vou contar rapidinho a história aqui. Eu lembro que fui almoçar num restaurante, encontrei um amigo que tinha estudado processamento de dados comigo, no 2º grau, né? Antes você podia fazer o 2º grau técnico. Acho que hoje em dia nem tem mais isso. E aí, onde você está? Você está trabalhando, o que você está fazendo? Poxa, né? Queria estar na área técnica, não tô. Ele falou, mas você se importa de ser estagiário? Porque eu já não era mais estagiário, né? Eu falei, não me importo, desde que seja na área técnica, eu topo qualquer parada. Então, é aquele passinho que você dá para trás para poder avançar alguns passos na frente.
E aí entrei na área, tive oportunidade, foi importantíssimo na minha carreira, tanto que estou na casa até hoje. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E eu acho que conecta um pouco, Vitória, com o que você perguntou, né, do que é importante, qual dica dar. Assim, os espaços eles vão se apresentando, os espaços eles vão aparecendo na nossa jornada. E aí o nosso comportamento de avançar, ocupar aquele espaço, se permitir, confiar que na empresa, no seu time, na equipe, eu vou tentar, se eu errar, alguém vai me dar a mão, vai ajudar. E você tenta, você experimenta, você aprende e você vai evoluindo naturalmente. Então, por muito tempo fui da área técnica, escrevi muito código, que depois o Kenny teve que lidar com ele depois, mas gradualmente fui fazendo a transição para gestão, tive uma passagem pela área comercial também. Então, hoje, essas oportunidades foram aparecendo de uma forma mais geral e eu fui avançando, ocupando os espaços e estamos aí até hoje. A gente falou bastante de como a gente cresceu, quais foram as motivações, mas hoje tem um assunto que todo mundo está comentando nas redes sociais, artigos, publicações, estudos, que é a inteligência artificial. O que vocês acreditam, imaginam? A gente não tem certeza do futuro, né? Mas o que vai mudar na área de tecnologia? Como que os trainees podem se preparar? Estagiários, júniors, com a inteligência artificial entrando no mercado de tecnologia, entrando no nosso dia a dia, né? Vai mudar tudo, né? E para além do mercado de tecnologia, inclusive, né? Vai mudar como as empresas funcionam, como que os negócios são feitos. As possibilidades são infinitas com o advento da IA, com o que está por vir por aí. Mas eu vou deixar o Kenny e a Malu falar. A Malu também. Bom, comentando um pouquinho, só para dar um contexto também para a galera que está assistindo a gente, muito antes da gente surgir, né, essa questão desse super hype de IA, a gente já tinha a IA ao nosso entorno e algumas pessoas que são mais técnicas já sabiam, outras foram perceber mais agora, né, o usuário comum. A gente sempre teve ali, por exemplo, uma coisa que é muito comum, uma parte de IA que faz parte do nosso dia a dia já faz anos, são algoritmos de recomendação. Então, a gente usa, por exemplo, o YouTube, recomenda vídeos para a gente baseado no que a gente gosta de assistir. O próprio Instagram, o Facebook. Todos os algoritmos ali, né? Exato, o Spotify. Hoje a gente já tem dentro dos e-commerces, né? Então, se você entra, por exemplo, em algum e-commerce qualquer, nos maiores que a gente conhece, você entra ali na seção, por exemplo, de comentários de um produto, você vai ver 100 comentários, porém tem um comentáriozinho em cima que é um resumo. Olha, os usuários estão dizendo que esse celular tem uma bateria muito boa. Aquilo ali é IA, né? E fazendo o resumo de tudo também, a gente chama de IA generativa. E hoje não tem como a gente fugir mais disso, né? O cliente ele quer cada vez mais um software inteligente e uma entrega cada vez mais rápida. Então, dentro das casas das casas de desenvolvimento, eu vejo que a gente vai utilizar isso para desenvolvimento rápido. E dentro dos softwares, eu vejo que a gente vai utilizar isso para agregar mais valor. Então, até estava comentando, a gente estava conversando na hora do almoço, né, que o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele estava comentando algo interessante, que ele, nos próximos 2 anos, ele não vê mais os softwares, né, os SaaS, da mesma maneira. Ele entende que agora a gente está entrando numa tendência de Agent as a Service, que é um pouco diferente. Então, qual que é a ideia? É que dentro do seu software você tem ali algum agente de IA. Então, você tem ali algum oferecimento de inteligência artificial dentro do seu SaaS, que anteriormente era normal. Como o Anderson estava comentando, que dentro da Vicery tem projetos para implementar, por exemplo, com o WhatsApp. Né? É isso aí. Bacana. Acho que inteligência artificial vai mudar tudo, né? Sim. Igual o Anderson comentou. E você, Malu, o que você acredita que a gente vai ter de mudança com a inteligência artificial? Eu não sei nem complementar o que vocês já falaram tudo, né? Acho que agora, no momento, a gente só tem que usar ela ao nosso favor, porque daqui para frente a gente vai ter isso em tudo, basicamente. Então, a gente tem que aprender como que ela funciona, quais são as melhores formas da gente usar ela e
é acelerar alguns processos. Então, ela vai ser de grande ajuda neste momento agora. E mais para frente, como a gente comentou nas primeiras perguntas, né? A gente vai ter que desenvolver os soft skills, né? Porque a IA vai estar fazendo toda a parte técnica e a gente tem que se desenvolver como pessoa em si. Então, acredito que neste momento agora a gente pode usar ela a nosso favor, mas mais para frente a gente vai ter que ser um pouco diferente. Sim, tem aquela dúvida gigante que todo mundo traz. Será que a inteligência artificial vai substituir o desenvolvedor? Tem muita gente, o Kenny trouxe hoje também, né? Vai, por enquanto, está fazendo um desenvolvimento até um júnior. A gente não sabe como que vai ser o futuro, mas olhando artigos, entendendo estudos, principalmente aqui dentro do RH, da Vicery, a gente vem entendendo como que vai mudar a inteligência artificial nesse quesito de comportamento. Então, talvez para o futuro a gente tenha, sim, que desenvolver muito as nossas soft skills. E uma que vem me preocupando, não sei se vocês concordam, mas é a comunicação. Então, com o home office, a gente acaba deixando de se comunicar presencialmente com as pessoas. E a gente sabe que a gente tem toda a tensão do presencial, a gente tem as resoluções de conflito. Então, talvez a comunicação com o cliente, ela seja um fator que a gente vai ter que desenvolver muito para o futuro e reaprender. Eu acho que também é um ponto da comunicação. Não sei se vocês concordam. Até nessa linha de comunicação, acho que uma coisa que é legal é perceber também como a área está evoluindo muito e ficando cada vez mais complexa, né? Quando a gente fala, inclusive, de IA, em um certo momento eu começo a perceber que as pessoas que estão liderando, elas vão ter que ter ali cada vez mais um conhecimento e para que tenha uma capacidade de transcrever aquilo de uma maneira simples para o cliente, né? Da solução que está sendo implementada. A IA, né, pessoal, assim, ela vai estar presente, cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Então, existe uma transformação acontecendo e eu acho que a gente tem que seguir essa transformação, né? A gente tem que surfar essa onda, a gente tem que fluir junto com a mudança que está acontecendo. Eu vejo a IA como um forte aliado, né, para o nosso dia a dia. Então, aquela tarefa repetitiva que você passava 1-2 horas fazendo, hoje com a ajuda da IA generativa que explodiu aí recentemente, você consegue chegar no mesmo resultado em poucos minutos. Né? Você pode treinar essa IA, criar ali seus mini agentes que vão te dar a resposta como você queria. Você pode ensinar a IA a escrever como você escreve, né? Mantendo o seu estilo, a sua marca pessoal. Então, vejo como um grande aliado, vai ajudar muito na questão do hard skill, do conhecimento técnico, de ser realmente ali um copiloto, um copilot para te ajudar no dia a dia, aumentando a produtividade. O que isso vai gerar? Isso vai gerar maior disponibilidade de tempo para as pessoas, né? E aí, com esse tempo que vai sobrar, o que nós vamos fazer com ele? Eu acho que é a grande questão, né? E que habilidades outras vamos desenvolver, que são do ser humano, que no curto prazo ou daqui a alguns anos ainda não vai ser substituído, não vai ser alcançado pela inteligência artificial. E aí desenvolver os soft skills, sim, as habilidades sociais, a comunicação, a resiliência, né? A gente falou bastante aqui de tentar, errar, aprender com isso. Então, são valores, né? Ou são habilidades não técnicas que vão ser cada vez mais valiosas, porque o técnico vai ter sempre vai ter uma parcela sempre maior sendo resolvida pela inteligência artificial. A gente precisa entender a mudança e se adaptar à mudança. Senão ela acaba atropelando a gente, fica para trás. Sim. A gente falou bastante da tecnologia no nosso dia a dia. Então, como que ela pode mudar o desenvolvimento, o que a gente precisa aprender de novo, hard skills, soft skills. Mas como que a gente leva isso para o cliente? Como que a gente coloca a tecnologia no dia a dia deles? Bom, para comentar um pouquinho sobre isso, da minha experiência nos últimos projetos que eu tenho implementado de GenAI, eu acho que tem um conceito muito legal da gente compartilhar com a galera que está assistindo com a gente, que é o conceito de RAG, que é o conceito Retrieval Augmented Generation. Não significa muita coisa se a gente traduzir,
Mas, na prática, é uma maneira da gente tornar essa inteligência artificial muito menos genérica. Então, imagina só o seguinte exemplo, por exemplo. Você tem um board ali, por exemplo, no Gira, e aí você gostaria de fazer perguntas para a inteligência artificial sobre o seu board no Gira. Obviamente, ela não tem esse conhecimento, porque ela tem um conhecimento ali da internet, né, com tudo que ela foi treinada. Como que você vai fazer perguntas baseado numa base de dados personalizada? É aí que entra justamente o hack que a gente pode levar para dentro do cliente, utilizando essa técnica. Como que funciona? Você pode ali, por exemplo, nesse exemplo do Gira, só para a gente entender, você pode exportar todas essas informações na forma de JSON ou de um CSV. Você faz um input, você pode criar um agente customizado para isso ou não, digamos que você crie, utilizando um modelo específico da sua escolha. Uma vez que você passe todas essas informações, você pode fazer perguntas sobre essas informações. Então, eu posso perguntar assim agora: olha, baseado nesse board aqui, e aí ele vai saber qual board, porque você já referenciou, qual foi o desenvolvedor que entregou mais pontos na sprint passada? Você consegue coletar métricas baseado em um dado que você está dando. E isso para o cliente, se não for a única maneira, provavelmente é a mais importante de você conectar IA na base de dados do cliente. E vale ressaltar que nós temos diversos tipos, né, de knowledge bases. Você pode mandar dados que estão ali, por exemplo, em um banco de dados relacional, não relacional, dados que estão em arquivos, em PDFs, em imagens. Tudo isso vai servir como ponto de busca para essa IA poder responder de maneira precisa a uma pergunta do seu cliente. Acho que é importante também a gente implementar a inteligência artificial no nosso dia a dia, no dia a dia da empresa. Acho que o Anderson pode comentar mais do que eu, mas na operação a gente vem trazendo também a inteligência artificial nos projetos, em produtos que a gente desenvolve também. Assim, Vitória, isso aí é estratégico para o nosso negócio, para a Vicery Seidor, né? Então, a IA está no nosso mapa estratégico, inclusive, Sim. já há algum tempo. Ano passado, especificamente 24, foi um ano que a gente focou bastante, né? Explorou muito em levar a IA para ser um copilot, um copiloto ali de todas as áreas dentro da organização, não só as áreas de desenvolvimento ligada à nossa atividade técnica, mas as áreas de apoio também. Então, tem IA no RH, tem IA no financeiro, na controladoria, no marketing, em todas as áreas da organização. A gente levou alguma solução, algum advento ali que a IA consegue otimizar atividades repetitivas, fazer análise de dados, auxiliar um programador na revisão do código, sugerindo melhores práticas, aderência a padrões que aquele determinado projeto precisa seguir. Então, a gente está acelerando bastante na área de qualidade, na área de UX. E para esse ano, o desafio, isso segue estratégico para nós, é levar features de IA no software que a gente entrega para os nossos clientes. Então, esse é o nosso próximo passo aqui no caminho, na nossa jornada com a IA. Legal. E para quem está nos hoje, qual dica, o que você falaria, Anderson, para as pessoas entrarem na Vicery hoje? O que eu acho muito bacana na Vicery, né? E aí eu posso falar com bastante propriedade, é que a gente sempre teve uma tradição de formação de talentos, né? Que foi o nome do programa por bastante tempo aí que a gente teve. Então, até mesmo antes de ser um programa formal, né? E de ter esse nome, que era aquele programa que a gente ia nas faculdades, ali no janeiro, julho, que é normalmente quando o pessoal está de férias, a gente dava um curso com os nossos profissionais. Desse curso, a gente trazia algumas pessoas para dentro de casa como estagiário, continuava o desenvolvimento dessas pessoas dentro da Vicery. A gente faz isso desde antes do programa ter esse formato ou ter esse nome, né? Então, sempre foi um ambiente muito favorável e muito acolhedor para quem quer iniciar a carreira e quer se desenvolver na área de tecnologia. Então, a minha dica aqui, meu conselho, né, é que busquem organizações como essa, que têm uma tradição e que se preocupam em formar profissionais. E do programa também, uma coisa que nos orgulha muito dessa tradição que a gente tem de formação de talentos, é ver o quão longe esses profissionais chegaram em suas carreiras, né? Pessoas que
passaram pela nossa casa. Isso é motivo de orgulho, de satisfação, de prazer para nós, né? Então, muitas pessoas passaram pela casa. Está aqui o Kennedy com a gente hoje, voou alto, está arrebentando na carreira, né? Uma referência aí dentro do mercado, reconhecido pela AWS, produtor de conteúdo e né, seguiu esse caminho, e tantos outros também que seguiram. Isso nos dá muito orgulho, muito prazer. E pessoas que permanecem na empresa, né? Alguns voaram alto, e outros permanecem conosco há 20 anos, há 15 anos, há 12 anos. Então é muito gratificante, tenho muito orgulho da tradição que a gente tem dentro desse programa. A gente, quando entrou a pandemia, né, a gente mudou um pouco o formato, porque a gente não conseguia não conseguia fazer mais o presencial nas escolas. Houve aí a mudança de mercado de contratação em vários estados do Brasil, então a gente não conseguia estar sempre presencial, mas hoje a gente continua contratando trainees. Ano passado a gente contratou 1 para cada squad, 2 para cada squad, então a gente faz bastante a contratação. E um pequeno spoiler, esse ano a gente vai voltar com um programa de formação de talentos, não posso abrir muito. A gente vai fazer aí no primeiro e no segundo semestre de um formato diferente, mas com a mesma ideia de trazer e de ter a formação inicial também aqui conosco e trilhar a carreira de 15, 20 anos como os profissionais estão com a gente. E para a gente finalizar, aqui a nossa última pergunta, se vocês pudessem hoje dar um conselho para alguém que está começando como trainee em tecnologia, qual que seria o conselho de vocês? Procurem uma empresa, né? Procurem iniciar a carreira de vocês numa empresa onde você consiga ter pessoas, né, para se relacionar no dia a dia, que vão conseguir ser um mentor, que vão te trazer orientação, né, um ambiente onde você tem o máximo possível de colaboração. Legal. Bom, minha recomendação, complementando também a recomendação do Anderson, que eu também citaria as mesmas coisas que ele falou, e também acho muito importante a questão de você, além de você ter um mentor, de você começar sempre direcionado. Então, não saia atirando para todos os lados, mire alguma coisa, alguma stack, alguma coisa que o seu projeto está pedindo e cresça naquilo, evolua, tenha muita vontade naquilo que você vai fazer e entregue mais do que o esperado nesse sentido, porque é a única maneira de você crescer, ter uma curva ali de crescimento exponencial num período de tempo menor. Boa. Legal. E faça por você mesmo, né? Esse um pouco a mais que o Kenny falou, esse ir além, pense que é um investimento na sua carreira. Você está iniciando a sua carreira, você quer acelerar o seu aprendizado, então o 9 to 5 ali, às vezes vai ser um pouquinho a mais, aquele né? É só o arroz com feijão. Isso, para você ter um ovinho ali, um bife também, e esse a mais vai te nutrir, pegando a metáfora aqui, você vai ficar forte mais rápido. Então, isso no início é bem importante. E você, Malu, o que você poderia dar de conselho para quem está entrando? A minha recomendação é uma coisa que eu fiz recentemente, que é mostrar quando você aprendeu alguma coisa nova. Perfeito. Então, você pode publicar no LinkedIn que alguém da sua equipe vai ver que você fez um curso novo, por exemplo, e aí eles vão saber que agora você tem esse conhecimento e se em algum momento eles precisarem disso, eles podem te chamar. Ou você mesmo se comunica com alguém ali pedindo uma ajuda para praticar. Por exemplo, eu fiz esse curso e eu sei que a gente tem essa demanda agora. Eu posso ajudar nessa demanda ou eu posso acompanhar o processo. E isso ajuda a praticar o que você aprendeu. Proatividade também, né? Sim. Perfeito. Acho que é muito importante a gente mostrar aquilo que a gente está aprendendo para que as outras pessoas tenham conhecimento. Acho que um ponto muito importante também é você buscar feedback, né? Então, a gente, começando na empresa, a gente às vezes fica um pouco mais tímido, um pouco mais de vergonha de conversar com os superiores, com os mentores, com a liderança, ou com aquele mentor, né, que está ali do seu lado, mas busque feedback, entenda se você está no caminho certo, se você não está. O feedback é para te ajudar a trilhar
a sua carreira. A gente não precisa ter medo, né, do feedback, pelo contrário. Então, acho que na minha parte, o feedback é extremamente importante. E também um PDI junto, né, com a liderança. Então, sente com o seu mentor, peça ajuda. Olha, eu quero seguir por esse caminho, como que você também pode me ajudar? Acho que faz parte do crescimento de todos os profissionais, né? Isso aí. Comunicação, orientação de estudos, ter isso dentro do PDI, isso faz toda a diferença. Perfeito. Queria agradecer a todos vocês pela participação. Obrigado. Eu Obrigado, que agradeço. pessoal. Acho que a gente chegou ao fim, ao nosso primeiro Visérie Talks. Foi muito legal ter participado aqui hoje do podcast, poder rever o Kenny, um amigo, prata da casa, que voou alto, está estourando aí no mercado. A Malu, que começou com a gente mais cedo. A Vitória, que já está com a gente há um tempinho razoável também, né, Vitória? Então, fiquei muito feliz de levar esse papo, de conversar, de falar de carreira. Quem quiser se conectar comigo, né, pode me encontrar no LinkedIn, é Anderson Cavalcante, da Visérie Sailor, é facinho de achar. Quiser bater um papo sobre carreira, precisar de algum aconselhamento, pode me procurar também, estou à disposição. Tá bom? Então, muito obrigado, Vitória, pelo convite. Malu, Kenny, por ter vindo também. Muito, muito bom estar aqui hoje com vocês, lançando o primeiro de muitos, Muitos. Né, do podcast da Visérie Sailor. Obrigado, gente. Obrigada, eu que agradeço, Anderson. Se você quiser também acompanhar o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho nas redes sociais, tem um canal no YouTube, Kenner Seraim, você vai encontrar. O meu Instagram também é Kenner Seraim, também posto bastante conteúdo voltado principalmente para a AWS. E se você estiver interessado também numa formação para encurtar o seu caminho de aprendizado referente a Cloud e DevOps, te convido a conhecer o DevOps na Nuvem, que é um curso que eu criei com todo carinho também. Então, se você se identificou com a nossa história, siga a nossa página no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, nossa página de carreira também. E fique atento para os próximos Visérie Talks. Obrigada, gente.